Vamos agora para a próxima questão. Essa questão aqui é também do Colégio Tiradentes, 2017, de São Luís, da capital. Questão 20. As partes pintadas em cada caso representam uma dada fração da figura toda. Qual é, respectivamente, as frações correspondentes às partes pintadas da figura 2 e as partes não pintadas da figura 1, certo? Então, tem a palavrinha que você precisa saber aqui é respectivamente. O que significa essa palavra, professora? Respectivamente. Respectivamente significa na ordem que ele pergunta, na ordem que aparece. Então, vamos lá, colocar na ordem. As frações correspondentes às partes pintadas da figura 2. Então, a primeira resposta é dessa figura aqui, ó, figura 2, tá? E as partes não pintadas da figura 1. Então, a parte não pintada da figura 1 é essa daqui. Então, a resposta tem que aparecer nessa ordem. Primeiro essa resposta e depois essa, tá? Não posso inverter a ordem, não posso botar essa resposta aqui primeiro e essa para o segundo, não. Porque ele pediu respectivamente. Então, vamos montar as frações que ele pediu. Numerador é a parte que ele pergunta. Denominador é o todo que foi dividido. Então, vamos lá. As frações correspondentes às partes pintadas da figura 2. Então, aqui na figura 2, nós vamos montar a fração das partes pintadas. Quantas partes foram pintadas? 4. E quantas partes ao todo? 8. Então, a primeira fração é 4/8. É assim que eu leio a fração, tá? 4/8, certo? Agora, vamos montar a fração da figura 1, tá? Mas o que ele quer na figura 1? As partes não pintadas. Partes não pintadas. Então, vamos ver quanto aqui que não está pintada. 1, 2, 3, 4. 4 partes não foram pintadas. E a figura toda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. A figura toda foi dividida em 6 partes e 4 não foram pintadas. Agora, eu não posso marcar a alternativa ainda, porque eu ainda não montei a minha resposta. Eu só montei aqui, ó, as duas frações. Agora, eu vou colocar a resposta, porque ele quer respectivamente. Primeira é essa, 4/8 e 4/6. Tem essa resposta? 4/8 e 4/6? Não tem. Tem 4/6 e 4/8, que é isso, ele coloca aqui uma pegadinha para você cair. Tá? Tá errada, não é a letra A, porque a letra A não está respectivamente. A letra A não está respectivamente, está na ordem que a figura aparece aqui, ó, figura 1, figura 2. Mas ele pediu figura 2 e figura 1. Então, não é essa. Professora, mas se não tem as respostas aqui do que a senhora colocou na ordem, tá errado? Não, não tá errado. E aí o que ele está pedindo aqui de você? Ele está querendo que você conheça frações equivalentes. Eu não falei no início do vídeo lá de frações equivalentes? Frações equivalentes são frações que estão escritas com números diferentes, mas simbolizam, representam o mesmo valor. Então, vamos procurar frações equivalentes dessas frações aqui, e aí é que a gente vai marcar a nossa resposta lá no gabarito, certo? Então, vamos lá. Como que eu acho fração equivalente? Eu vou dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo valor. Vou dividir por 2, vou dividir por 2, certo? Por que a senhora está dividindo, professora? Porque os números que aparecem aqui, ó, na letra B, na letra C, na letra D e na letra E, são menores. Se os números são menores do que esses, significa que eu vou dividir. Se fossem números maiores, aí eu ia multiplicar, porque quando eu multiplico, o número aumenta. Quando eu divido, o número diminui, tá? E aí, agora vamos encontrar a nova fração. 4 dividido por 2 dá 2. E 8 dividido por 2 dá 4. 2 quartos. Tem alguma aqui que começa com 2 quartos? Não. Então, o que é que eu vou fazer? Vou continuar dividindo. Vou dividir por 2 novamente e vou dividir por 2 novamente.
2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2 dá meio. Ou dá 2 embaixo, né? Que ficou 1 meio. Eu tenho 1 meio na letra B e eu tenho 1 meio na letra D. Então, já temos 2 alternativas, as outras não são. Agora, eu vou encontrar a fração equivalente da próxima fração. Vou dividir por 2, vou dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Certo? 2 terços. Posso continuar dividindo, professora? Não dá mais, porque o 2 é par, o 3 é ímpar, não tem um divisor que seja igual para os dois, que a gente chama de divisor comum. Eles não têm. Então, se eles não têm, para aqui, essa é a fração irredutível. Lembra lá na aula? Fração irredutível é quando não dá mais para dividir pelo mesmo valor. Então, a resposta final é 1 meio e 2 terços, que está na letra B de bola. 1 meio e 2 terços, certo? Então, olha só, você precisa conhecer aí, para fazer essa questão, o que você precisou? Conhecer a palavra respectivamente, que significa na ordem que aparece. E também você precisou saber simplificar a fração até chegar na fração irredutível. Então, foi esses 2 conhecimentos aí que eles pediram para você, aluno, tá? E você que está aqui comigo, assistindo as minhas aulas, você não vai deixar de responder uma questão dessa ou responder ela errada, porque agora você já sabe, já conhece, tá bom?